Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Montenegro, esse é mais um episódio do EutorCast e hoje a gente está com uma professora muito relevante aqui na nossa região e também para a pesquisa nacional da pecuária de corte. Ela não sabe, mas eu a conheci, a senhora dando uma palestra, eu gostei muito, tá aí o motivo porque eu acho importante a senhora estar aqui para falar com a gente hoje, professora. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, senhora. Professora, vou começar então. Tá. Para quem não conhece ainda, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória na pesquisa, no campo, né, sua trajetória profissional e da onde surgiu essa paixão pela zootecnia. Tá. Bom, como você disse, né, eu sou zootecnista. Eu me formei em 92, sou formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, no campus de Pirassununga. E meus pais, a gente morava num sítio na região de Nova Odessa, próximo ali a Pirassununga, e trabalhando junto ali com os meus pais na pecuária, quando fui para escolher, fazer a opção da escolha da carreira profissional, eu me lembro que a minha mãe falou, olha, eu acho que você tem que fazer a mesma coisa que o seu irmão. Meu irmão já fazia zootecnia, porque quando a gente você está aqui em casa, mas seu pai começa a mexer com gado, você para tudo que você está fazendo, corre para o primeiro fangueiro, né? Então, eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe o lugar onde a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer, né? Como a gente quer se sentir profissionalmente. Então, foi essa escolha que eu fiz. Na época, a gente tinha poucos cursos de zootecnia no Brasil, eram 13 cursos apenas. E aí eu comecei a fazer, me formei em 92, logo comecei a trabalhar na área de genética, de venda de sêmen, venda de genética. Depois eu vim para Presidente Prudente, trabalhei na gestão de fazendas, né, na região de gado de corte, na região de coxim. E depois ingressando na universidade como professora, depois como coordenadora do curso de zootecnia. E dentro da zootecnia eu trabalhei especialmente com bovinocultura de corte e melhoramento genético, são as minhas duas cadeiras, né, as minhas duas disciplinas, tá? E ao longo desses quase 30 anos, mais de 30 anos de formado, né? Então a gente vai sempre... A zootecnia foi crescendo muito, foi aumentando o número de cursos, enfim, se expandindo muito. E eu também tive a grande oportunidade de trabalhar em algumas áreas dentro da zootecnia, né? Então eu trabalhei, que a gente trabalhou, né? Eu fui membro de comissão dentro do conselho, fui conselheira dentro do CRMV, né, que é o conselho onde a zootecnia se encontra. Eu fui tesoureira da ABZ, da Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, foram várias atuações que eu digo assim, na parte do ensino, da zootecnia e na parte da política da zootecnia. Legal, é até interessante porque é uma profissão relativamente nova. Então, tem que ter coragem para, na época, ali escolher. Eu acho que assim, hoje ela já tem 60 anos, né? Hoje a zootecnia começou em 1966, né? Foi o primeiro curso. Então, ela já está fazendo 60 anos esse ano. Mas eu comecei há mais de 30 anos atrás, né? Então, realmente, existiam poucos cursos, né? Era uma carreira que estava mais no início mas eu faria tudo de novo, com certeza. Ele é até engraçado que eu estava conversando com a Isabela, que trabalha aqui com a gente. Se eu pudesse escolher entre as três, né, agronomia, zootecnia e veterinária, eu lembro que eu falei isso, eu escolheria zootecnia. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que mexe muito com essa... pega um pouquinho de tudo e tem muitos dados, né? Você trabalha muito em cima de números também. Exatamente, sim, né? Ela é muito abrangente, né? Você vê a relação do solo, da planta, do animal, do consumidor, do mercado, né? São todas essas cadeias e de diferentes áreas, né? Da bovinocultura de corte, da bovinocultura de leite, da nutrição, do equino, da aquicultura, enfim, né, das aves, suínos. Então, tudo que a gente se relaciona com produção de proteína animal é zootecnia. Legal. E o que motiva a senhora a continuar trabalhando nessa área? A senhora ainda sente essa mesma paixão que tinha no passado hoje? Com certeza, com certeza. E o que mais me move hoje é a possibilidade da gente fazer transformação social. Porque nada mais transforma as pessoas e a sociedade do que a educação.
E quando você forma bons profissionais, que a gente tem muitos exemplos, né, de excelentes profissionais, e que esses profissionais estão atuando no campo e transformando a realidade da produção animal e mudando a sua condição social, da sua família, isso é extremamente gratificante, né? Então, hoje, o que me move muito, trabalhando com zootecnia, coordenando o curso de zootecnia, sendo professora do curso de zootecnia, é a gente ver essa transformação social. Legal. Eu até lembrei de um fato aqui interessante que eu sigo a senhora no Instagram, vejo muitas coisas ali, fatos e dados que a senhora posta também, e a grande maioria de pessoas que eu sigo para buscar referência, buscar aprender algo, eu sempre falo que a gente aprende muita coisa de graça no Instagram, né? São zootecnistas, mais do que veterinário, do que qualquer outra profissão. Então, é muito legal. E olhando para o passado, o que a senhora vê que foi, há 20 anos atrás, a maior diferença, a gente estava até conversando anteriormente, de 20 anos atrás para cá, que é pouco tempo, mas pelo que a senhora falou, muita coisa mudou. Na pecuária, né? Isso. Na pecuária de corte. Eu trouxe aqui, Felipe, alguns números, né, que eu gosto, a professora gosta disso, né? Gosto de apresentar alguns números. Então, se dá licença para eu relacionar aqui alguns números que eu vejo que são muito transformadores da pecuária de corte. Então, o primeiro deles é a idade de abate. Para você ter uma ideia, em 97, 30 anos atrás, 70% dos animais machos abatidos no Brasil tinham mais de 36 anos. Tá? 36 meses, no caso. Desculpa, 36 meses. Então, vamos lá. 97, 70% dos animais abatidos tinham mais de 36 meses, os machos. Em 2006, esse número cai para 27%. E, atualmente, apenas 10% dos animais machos são abatidos com mais de 36 meses. Então, isso é muito relevante. Bastante. É muito relevante. Outro dado muito interessante é o peso da carcaça do abate, né? Dos machos. Em 97, em média, os machos eram abatidos com 16,4 arrobas. Atualmente, 19,7 arrobas. Isso é um aumento de mais de 3 arrobas. Isso dá 20% de aumento no peso da carcaça. E não é só nos machos, nas fêmeas também. A gente sai de 12 arrobas para mais de 14 arrobas, representando 18%. Então, são índices, são números, né, que realmente representam essa mudança muito significativa da pecuária ao longo dessas últimas décadas. Outra ideia, a questão do percentual de animais abatidos em confinamento. Em 2001, eram apenas 8%. Atualmente, a gente tem 23% dos nossos animais abatidos em confinamento. Então, esse conjunto de mudança, né, eles realmente mostram o que é a pecuária hoje e o quanto ainda a gente tem para evoluir. Sim. Muito interessante mesmo. A gente vê que o Brasil é um país cheio de potencial, né? E o que a senhora acha que vai ser daqui 10 anos? Qual vai ser a grande ferramenta ou como é que vão estar as propriedades daqui a 10 anos? Olha, aqui eu também tenho outros dados interessantes para mostrar para vocês. Se a gente pensar que a média de quilos de carcaça por hectare ano produzido no Brasil é de 77 quilos, a média. Apenas 3% das nossas propriedades de pecuária podem ser classificadas como uso de alta tecnologia. E essas propriedades, esses 3%, elas produzem 385 quilos de carcaça por hectare ano. 6% estão com nível crescente de tecnologia, produzindo 216 quilos. E 15% está com média tecnologia, produzindo 135 quilos. E a SUT, 76% das nossas propriedades voltadas à pecuária de corte não tem tecnologia, com baixo nível de tecnologia. Então, o que vai acontecer?
O que precisa acontecer? Nós precisamos aumentar um percentual de propriedades que fazem uso de tecnologia. E para isso, nós precisamos formar os zootecnistas, certo? Com certeza. Porque você só implementa a tecnologia em uma propriedade quando você tem profissionais capacitados para isso. Então, isso é o que realmente me move, porque a grande diferença, a minha grande contribuição para a pecuária é formar bons profissionais, para que leve a tecnologia, que implemente essas tecnologias que estão disponíveis e que são muitas dentro das propriedades de bovinocultura de corte. Tem até um gancho para a próxima pergunta. O que seriam essas tecnologias, tá? E a senhora acha que o produtor está preparado para aderir a essas tecnologias? Tá. Então, toda tecnologia que intensifica a produção. Então, em que a gente tem uma maior produtividade, maior quilo de carcaça, ou maior número de animais, ou maior taxa de lotação por área. Tá? Então, por exemplo, você tem o confinamento, é uma grande tecnologia, o manejo de pastagem, a integração agricultura-pecuária, tá? a IATF, a FIV, a fertilização in vitro, uso de áreas irrigadas, adubação de pastagens. Então, até a estação de monta é uma tecnologia, Eu gosto muito de usar o conceito de degraus de tecnologia. Então, a gente tem que ir aos poucos. Então, são todas essas tecnologias em que a gente precisa ir levando cada vez mais para o campo, para as propriedades rurais. Tá? Então, são essas tecnologias em que a gente aumenta a produção por área, em que a gente intensifica a produção. A gente sabe que se a gente produzisse do mesmo jeito que a gente produzia há 30 anos atrás, para produzir o que a gente produz hoje, a gente teria aberto 286 milhões de hectares desmatado, que nem tem mais para fazer isso. Então, o que a gente faz? Hoje a gente reduz a área da pecuária e aumenta a produtividade. Melhor eficiência, O Brasil é o país, 2025, isso nós cravamos. O Brasil é o maior produtor de carne bovina e o maior exportador. O Brasil passou os Estados Unidos no requisito de produção. Então, o Brasil hoje é o maior produtor e o maior exportador de carne bovina. E é legal porque é isso mesmo com esse alto nível de propriedades que ainda não tem tecnologia. Exatamente. Então, você imagina, tem um dado interessante aqui, que se todas as nossas propriedades atingissem o nível de alta tecnologia, o Brasil, com as áreas abertas usadas para a pecuária, o Brasil produziria 68% da demanda mundial de carne bovina. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, nós temos muito por fazer ainda. Tem muita coisa por fazer em termos de levar essa tecnologia, de implementar essa tecnologia dentro das propriedades de pecuária de corte. Com certeza. E já um gancho para a próxima pergunta também, a genética faz parte desse ramo, desse rol aí de tecnologias. O que ela representa para o produtor de gado de corte? A genética é fundamental, A evolução que o Brasil teve dentro da bovinocultura de corte, através dos programas de melhoramento genético, reflete naqueles dados que eu te falei, o peso de carcaça, produtividade. Então, ela é extremamente importante, a gente pensar sempre no melhoramento genético, que a gente pode usar, que é uma ferramenta também, assim como a outra, uma ferramenta que, primeiro, traz muita gestão para uma propriedade. Você nunca vê nenhuma propriedade que faz programa de melhoramento genético que não tenha uma alta gestão. Controle dos dados, controle das informações. Então, primeiro ela organiza muito. Depois ela ranqueia. Você vai identificar
através das avaliações genéticas, qual é o seu melhor animal, sua melhor vaca e qual é a sua vaca de descarte. Então, através dessa classificação dos animais, né, a gente constrói aí as curva de Gauss, né, a curva de normalidade, em que você consegue identificar quais são aqueles animais melhoradores que devem ser deixados para reprodução e aqueles animais que devem ser descartados, né? Então, esse conceito do programa de melhoramento genético é fundamental. A senhora falou algo muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que o melhoramento organiza. Organiza. Né? A parte de planejamento, de gestão, organiza. Porque melhoramento é feito com dados, a partir de dados, né? Então, você precisa identificar cada indivíduo. Então, você já numera os animais, aí você passa a pesar, porque uma fazenda que faz parte de um programa de melhoramento genético, ela tem uma sistemática de avaliação. Então, por exemplo, pesagem. Então, ela tem que pesar, ela tem que controlar. E isso vai organizando a fazenda, organizando de uma forma muito significativa. Né? E a senhora disse também que trabalhou também com venda de sêmen. Sim, sim. Qual o maior erro que a senhora acha que o produtor comete quando ele vai escolher um touro e até a matriz também, né? Porque hoje em dia está se fazendo muita prova voltada para a matriz. Sim, sim. Primeiro, acho que eu até quero contar uma parte aqui, né? Quando eu vim para Presidente Prudente, em 95, eu trabalhava com o pessoal da Berrante, né? O Jair Assis. E aí a gente fazia as orientações de acasalamento, né? De venda. E eu me lembro como hoje, que a gente tinha a empresa disponibilizava uma planilha em papel almaço, grande assim, que a gente tinha o ranking dos touros e em cima as avaliações, as características, e aí tinha 1, 2 ou 3 cruzinhas. Então, por exemplo, a altura, tinha lá, o touro tinha uma cruzinha, um xizinho, né? Porque ele tinha uma estatura menor. 3, que ele tinha uma maior estatura. Tá? Então, eu comecei a vender sêmen com essa folha de papel almaço. Uhum. Tá? E hoje a gente tem um sumário, né? Que eu entro aqui, eu consulto o sumário. Então a gente já teve um salto gigantesco nesse processo de disponibilidade desses dados, disponibilidade desse modelo de avaliação, né? Quem me dera estar vendendo sêmen hoje, né? Eu acho que eu ia me sair bem. Então, a gente teve essa mudança extremamente... Assim. Agora, qual o erro? Primeiro é não conhecer de avaliação genética, né? Não acreditar na avaliação genética. É um modelo é um modelo mundialmente utilizado, validado, um modelo animal. Então, o primeiro erro é não acreditar numa avaliação genética. Depois, é você não ter um objetivo de avaliação, um objetivo definido no seu processo de seleção. Porque o processo de seleção, ele não é de uma geração para outra, ele é ao longo do tempo, né? São várias gerações para que você obtenha o resultado. E se a cada fase, a cada ano, a cada temporada, você não é consistente e alterna o tipo de características que você está selecionando ou de ênfase que você está na escolha de um reprodutor, você se perde nesse processo. Então, se você definiu que você vai trabalhar com determinadas características, então realmente persista nesse projeto. Porque se você muda, você desvia totalmente o seu foco e você não vai chegar a nenhum lugar. Então, eu vejo que esses são os grandes gargalos, né, do processo. É não ter os objetivos de seleção pré-definidos e estabelecidos. É engraçado porque a senhora está falando, estou lembrando de um amigo que ele compra animais, até que se prove o contrário, bons, né? Porque são animais puros, tem um certo critério. O problema é que ele não tem foco. Ele compra um touro Nelore, um touro girolando, um touro... Compra, uma mistura danada. E mesmo dentro de uma raça só, né? Você tem diferentes biotipos. Você tem animais que são muito bons para
a habilidade materna, depois você tem focos animais para reprodução, foco para precocidade de acabamento. Então, você tem que direcionar o seu objetivo. Com certeza. E quanto mais características a gente está selecionando, mais difícil é atingir todos os objetivos. Então, primeiro precisa definir muito bem, precisa saber qual o seu modelo de produção. Você está vendendo bezerro? Então, foca na venda de bezerro. Você está fazendo ciclo completo? Foca. E outra coisa, extremamente importante, é você selecionar características adequadas para o ambiente de produção. Para o seu ambiente, no caso. Para o seu ambiente de produção. Parar de olhar para o vizinho. Parar de olhar para o vizinho, né? E também parar de comprar sempre touro de moda, né? Touro, assim, porque você tem que ter uma linha de seleção, um objetivo. Então, uma coisa, por exemplo, muito prática. Se a sua propriedade é numa região de solo mais pobre, você vai ter um aporte nutricional inferior. Se você seleciona para maior habilidade materna, o que acontece com a exigência nutricional dessas fêmeas? Aumenta. Se o ambiente não está adequado, você não está fazendo um aporte nutricional adequado. O que vai acontecer? Ela vai reduzir os índices de fertilidade. Então, você tem que realmente selecionar os animais, as características e o biotipo para o ambiente em que você está criando esses animais e para o objetivo que você tem. Agora, se você está numa região de solo fértil, com uma abundância de nutrição, ok você selecionar para a habilidade materna, que ela não vai, você vai ter um animal mais exigente, mas você tem um ambiente adequado. Isso não vai causar prejuízos na reprodução. E, assim, a próxima pergunta que eu ia fazer, né, a senhora já explicou tudo, né, que é aonde começar, né, com o melhoramento genético, mas eu acho que a senhora já esclareceu com essa resposta. E eu vejo também outra coisa, que o melhoramento genético, né, a ciência do melhoramento genético, ela é uma ciência muito, muito, muito bonita e ela demanda bastante conhecimento, sabe? Então, às vezes as pessoas, por exemplo, a interpretação de uma DEP, ela é simples, ela não é difícil interpretar e explicar o que é uma DEP, né? Só que para entender como se chega numa DEP, né? Entender o modelo animal, entender a matriz de parentesco, as análises estatísticas que são feitas, isso é mais complexo. Tá? Então, às vezes as pessoas não acreditam porque elas não entendem esse processo. Mas eu vou falar para vocês, acreditem nesse processo, acreditem na DEP. Tá? Porque é o melhor modelo que a gente tem de avaliação genética. É engraçado porque a outra pergunta também tem muita relação com isso, né? Que é a relação genética-rentabilidade. Porque eu vejo muita gente, vou pagar muito caro num touro, e sendo que eu tenho um aqui bonito, né? Mas não tem avaliação nenhuma. Né? Como é que a senhora contra-argumenta contra esse produtor que fala, não, vou pegar o boi de boiada aqui, o cabeceiro que eu tenho aqui, e não vou comprar um touro que é provado, né, de um outro produtor que tem anos de seleção, que faz o melhoramento de qualidade. Como que convencer uma pessoa assim? Não, eu acho que o que eu falo, gostaria de vender sêmen agora, porque ia ficar bem mais fácil do que há 30 anos atrás, né? Vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, DEP. A DEP para peso de desmama. Então, o que ela mostra para a gente? Então, a DEP é a diferença esperada na progênie. Beleza? Como a gente interpreta uma DEP? Vamos imaginar que a gente tem 2 touros. A gente tem um touro que tem uma DEP 30 para peso de desmama e o outro touro que tem uma DEP 10 para peso de desmama. A DEP, ela não promete um peso na desmama. Ela promete uma diferença de peso entre os filhos do touro A para o touro B. Nesse exemplo que eu dei, nós vamos ter um touro com 30 de DEP para desmama e de 10. A diferença é de 20 quilos, certo? Sim. Quanto vale 20 quilos na desmama? Coisa pra caramba. Não é? E em vários animais, né? E em vários animais, não é mesmo? Sim. Então, 20 quilos na desmama, R$15 o quilo, pra gente fazer uma conta, né? Sim.
Sim. Então, essa é a diferença. Então, hoje é esse cálculo simples para ser feito, você entende? Sim. De uma característica que é muito palpável, né? Mas aí a gente vai ter para a idade ao primeiro parto, DEP para peso ao sobre-ano, DEP para habilidade materna, né? São várias características que você consegue mensurar e explicar para o produtor a diferença entre ele usar um touro avaliado com DEP, e com DEP boa, do que um touro com DEP ou sem DEP, né? Com DEP baixa ou sem DEP. E assim, agora uma pergunta pessoal. Hoje, se a senhora fosse indicar para um pequeno produtor comprar um touro provado, um touro de um criador muito bom, ou fazer inseminação artificial? Bom, primeiro, a gente precisa avaliar se ele tem as condições dele estar fazendo. Essa inseminação é uma tecnologia, né? Então, se ele tiver condições de fazer essa tecnologia, sim, a inseminação, ela dá um salto muito grande. Por quê? A gente consegue usar sêmen de reprodutores que estão num nível de classificação, de ranqueamento dentro dos animais que são avaliados muito diferente, né? Então, é o que a gente chama de diferencial de seleção, né? Quando você tem aqueles touros que são 0,1%, 1%, 5%, eles estão lá no topo da pirâmide. E a diferença do desempenho dele para o seu rebanho é muito grande. Então, você tem um diferencial de seleção bastante significativo. Agora, não adianta ele querer usar essa tecnologia da inseminação artificial se ele não vai conseguir bons índices. Tá? Então, precisa ser ponderado esses fatores. Tem propriedade, tem rebanho que faz um excelente trabalho com a inseminação, né? Mas tem rebanhos que não vai ser possível por uma série de fatores, que às vezes naquele momento não é possível. Então, que é melhor que ele realmente... E temos touros muito bem avaliados, né? Que fazem parte dos programas de avaliação e que é possível, sim, comprar touros com avaliação genética. Sim, legal, professora. Essa aqui é já uma pergunta aqui mais contemporânea, né? Como ferramentas como a inteligência artificial, que é muito falado hoje em dia, né? Monitoramento eletrônico, coleta de dados, podem contribuir para a produção de carne? Bom, todas essas tecnologias, né? Elas são importantes, elas aumentam a capacidade da gente produzir dados, mas se a gente não transformar esses dados em uma informação e essa informação gerar uma ação, ela não vai adiantar de nada. Então, a gente começa a viver agora uma nova fase, que é o profissional que tem capacidade de analisar grandes volumes de dados, para interpretar esses dados, gerar desses dados informações e fazer com que essas informações produzam ações, né, para que a gente consiga realmente. E aí você vai conseguir sim ter um salto muito positivo, tá? Mas a tecnologia só gerando números e aqueles números ficando lá na nuvem, ela não vai valer muita coisa. Eu vejo muito isso. A pessoa joga no chat GPT, como fazer isso? Beleza, tá lá. Eu já sei como fazer. O problema agora tem que fazer, né? Tem que fazer. Agora o legal da nossa profissão é justamente essa, que não vai ter não vai ter nenhuma inteligência artificial que vá substituir o fazer, né? Sim. Então, aí a gente sai na vantagem com relação a isso. Com certeza. E a senhora acha que é possível... A senhora já apresentou aqui vários dados, né? Mas pensando no Brasilzão, nesses 70 e poucos % que ainda tem baixa eficiência, que a gente consegue, num curto espaço de tempo, melhorar a produtividade sem ampliar a área para a pecuária? Sim, sem dúvida. Nós não vamos mais aumentar a área. A gente vai reduzir a área. Agora, nós temos que ter um olhar na implantação de tecnologias para o médio produtor.
43% dos nossos rebanhos são de médios produtores. Desculpa, professor, o que é o médio produtor? Ó, você tem 48% das nossas propriedades tem menos de 20 hectares. 43% das propriedades têm 20 a 200 hectares. Ah, entendi. Tá? Então, o nosso desafio vai ser levar essas tecnologias para esse produtor de 20 a 200 hectares. Porque o grande produtor, ele já está, né? Você já vê muitos avanços nesse sentido, você entende? Agora, a gente tem um volume muito grande, nem falo dos pequenos, que eu acho que aí o desafio ainda é maior, mas do médio produtor, então a gente tem um desafio muito grande de chegar a essas tecnologias e às vezes de chegar à estação de monta, à inseminação artificial, o bom manejo de pastagem, sabe? A gestão da propriedade, o treinamento da mão de obra, o cuidado numa maternidade, levar essas tecnologias que são básicas, estão nos primeiros degraus da tecnologia para esses médios produtores e depois sim para os pequenos produtores. Então a gente tem um desafio muito grande. Legal, vamos precisar de professor. muito zootecnista para fazer isso. Eu digo por mim mesmo, a gente já tem um consultor zootecnista, a minha propriedade é Estrela, e eu dou muito valor para isso, muito, muito, extremamente. Eu falo assim que apesar dele não estar no dia a dia, ele fala muita coisa que eu não quero escutar. Eu falo, mas isso é importantíssimo, porque se ele não falasse, eu ia fazer a Deus dará do jeito que eu penso que é. Eu tenho ali de vez em quando até brinco que ele é meu coach. Certo. Que eu tenho uma orientação. Uhum. E é tipo o pai que fala, tá errando aqui, corrige ali. Porque às vezes a gente, no dia a dia da propriedade, a gente passa e não enxerga, né? Exato. E aí o consultor é treinado justamente para estar chamando a atenção, observando esses detalhes. Né? São detalhes assim que eu senti uma diferença gigantesca. Você sabe que tem esses dias eu assisti uma palestra na área de educação em que ela falava assim, o diabo mora nos detalhes. Então, um confinamento, por exemplo, para ter 130 de eficiência biológica, né, que são 130 quilos de matéria seca para produzir uma arroba, e o outro que tem 150, a diferença está nos detalhes. Sim. Tá? Então, o diabo mora nos detalhes, também da pecuária. E qual é o indicador que a senhora acha que o produtor de gado deveria estar acompanhando? Tem um indicador, qual seria esse indicador? Então, vamos pensar na cria. Eu acho que a gente tem que diferenciar bem, assim, né? A gente tem alguns indicadores que são mais complexos, mas a gente tem indicadores que são muito simples, como, por exemplo, a taxa de desmame, né? Que parece, às vezes, ser simples, mas tem uma distância do primeiro número que tem que ser tomado, que é o número de vacas que foram colocadas em reprodução, até o número de bezerros que são desmamados. Então, a taxa de desmame, ela é o número de bezerros desmamados dividido pelo número de vacas que foram colocadas em reprodução. E ele é um indicador econômico extremamente interessante, então é um bom indicador. Outro indicador da fase de cria, simples de ser aplicado, é a relação do peso do bezerro pelo peso da vaca. A gente tem um parâmetro em que a gente quer desmamar um bezerro que tenha 50% do peso da mãe. Tá? E não é uma medida difícil de ser feita. Você tem aí o peso do bezerro na desmama e o peso da vaca na desmama. Se você fizer esse trabalho e eliminar, descartar as vacas, 10%, 15% das vacas que desmamam bezerros mais fracos, né? Ou seja, que tem uma relação peso do bezerro, peso da vaca, pior, você já vai estar fazendo um trabalho muito interessante. Porque às vezes você tem uma vaca muito pesada, mas ela é pesada porque ela produz menos leite, desmama um bezerro mais leve. E às vezes é a vaca mais bonita do seu plantel, mas é a vaca que desmama um bezerro mais leve. Então, é uma relação fácil, simples de ser feita, que vale muito a pena. Tá? Então,
Aí, para cada fase, você vai tendo diferentes indicadores, né? Então, para recria, a parte de terminação, recria e terminação a pasto, você tem os indicadores ligados à produtividade por área, né? Então, quilos por área, enfim, né? Tempo ligado à área, tá? Então, aí cada fase, né, você tem um indicador. Confinamento, você tem outros indicadores, né? Indicadores econômicos que são extremamente importantes, ganho de carcaça, eficiência biológica, né? Mas aí a gente já entra num nível maior de complexidade. É engraçado até a senhora falando da cria. Eu atualmente estou com um problema lá, que a senhora falou, uma vaca muito bonita, né? Eu lembrei de uma vaca que eu tenho agora, que é linda, ela tá vazia e começou a dar problema de casco. Eu falei, não posso passar para frente, né? Eu tenho que cortar. Então ela já é uma que a gente vai descartar. Exato. Mas eu acho que muito produtor ele fica apaixonado, ele bota a paixão à frente. A gente não faz coleção de vaca, né? A gente não pode colecionar vacas, né? Eu acho que ele pensa às vezes mais na emoção do que no bolso, né? Mas esquece que fica um hobby caro, né? Fica um hobby caro. Hoje não dá pra gente brincar de colecionar vaca, né? Exatamente. Então, e aí por isso que você tem que ter dados, você tem que ter a produtividade dessa vaca, acompanhar, né, o desempenho dela. Mas tem algumas coisas que são muito simples de você estar fazendo. E, professora, qual é a mensagem que a senhora deixaria para o jovem que quer construir uma carreira na zootecnia hoje? Vamos logo, né? Tá perdendo tempo se não entrar nela, né? Se eu voltasse atrás, eu faria zootecnia. Eu vejo legal. Assim, a gente está vivendo um momento de tecnologia. É tudo que a gente conversou. Então, quando a gente fala que a gente tem 3% apenas das nossas propriedades que tem alta tecnologia, então a gente tem muita área, muito campo. E outra coisa que a gente está vivendo é uma mudança muito conceitual na alimentação. Hoje você conversa com as pessoas, elas sabem quanto que ela tem que ingerir de proteína por dia. Sim. Né? E ela sabe e quais são os alimentos que mais têm proteína, né? Para atender a sua meta diária de proteína. São os alimentos de origem animal, né? É a carne, é o leite, é o ovo, tá? Então, a gente está vivendo um momento de uma valorização muito grande da proteína animal. E quando a gente fala em proteína animal, a gente fala em zootecnia. Legal. Tá? Então, ela é a profissão do hoje e ela é a profissão do amanhã, com muita certeza. Legal, com certeza. E já na última pergunta, qual a mensagem a senhora deixaria para os produtores que buscam uma pecuária mais eficiente, rentável e preparada para o futuro? Bom, eu vejo que assim, a gente tem que, primeiro, implementar as tecnologias de forma coerente, né? Lembrando sempre dos degraus de tecnologia. As tecnologias, elas estão nos processos, elas não estão só nas ferramentas, mas elas também estão nos processos. A tecnologia está na mão de obra, na valorização da mão de obra, no treinamento. Eu sei que é um grande gargalo que a gente vai viver, que a gente está vivendo e que a gente vai viver dentro da pecuária, mas ela passa muito pelo treinamento dessa mão de obra, né? Pelo treinamento, pela valorização da mão de obra. E é fazer um feijão com arroz bem feito. Não precisa ficar inventando muita coisa. Faça aquilo que você se propõe a fazer, faça bem feito. Então, se você se propõe a ter um bom manejo de pastagem, então faça bem feito aquele manejo de pastagem. Então, se você se dedica à cria, realmente leve a cria nos mínimos detalhes, né? Assim como a terminação. Então, é fazer um feijão com arroz bem feito, é fazer a lição de casa. E tem uma coisa, não existe receita de bolo, tá? Cada propriedade tem uma receita, tem um processo. Cada
proprietário, cada gestor, cada técnico vai encontrar dentro daquela propriedade, dentro daquele manejo, daquelas condições que aquela fazenda tem, a melhor proposta, a melhor solução, a melhor tecnologia. Tá? Porque se tivéssemos receita de bolo, a gente compraria a solução da pecuária na banca, comprando as revistas Globo Rural, enfim, né? Mas não é isso que acontece, porque cada realidade é uma realidade e cada propriedade precisa ter um olhar adequado e encontrar as soluções. Perfeito, professor. Hoje a gente teve uma aula aqui, foi um papo muito legal, muito obrigado por senhora aceitar o convite. Espero. Foi um prazer. Eu espero que possamos... vocês também tenham, né, que tenha atendido as expectativas. Com certeza. E estou à disposição, se um dia você quiser falar de Com certeza. melhoramento, de progresso genético, parâmetros genéticos, DEP, estou à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Até mais.